Do Maná do Céu para você, bom dia! Maná de hoje, a luz que brilha o tempo todo. Eu vou estar lendo lá em João 1:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, João 1:9. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, hoje, quando o Senhor me falou, né, a luz que brilha o tempo todo, e me levou a ler aqui João, né? E aí, né? Qual é a luz que brilha o tempo todo? É o Espírito Santo. Ele brilha o tempo todo. E é tão tremendo quando o Senhor está falando aqui, né? Quando o Senhor me leva a ler aqui, né? João, quando fala de um, o que é? É a única luz. É o Espírito Santo? É o único. É uma luz só. Que brilha. Né? Então, quando fala de um, e quando fala, né, aí me leva para o 9. Não fala o quê? O fruto do Espírito, ou seja, vai mostrar a luz que está em nós. O que vai aparecer a luz, né, que é o Espírito Santo em nós, é a gente viver o quê? Os princípios de Deus, a palavra. E é tão claro isso que se você pegar fala do início, né? Vamos lá para Gênesis. Quando Deus criou tudo, lá o Senhor fala, né, haja luz, houve luz, né? Então, e aí quando, né, pega se você, vamos lá, somar mais 9, dá 10. O que é os 10? É os 10 mandamentos, ou seja, é os princípios de Deus. É tão tremendo isso, porque o que vai aparecer a luz, a única luz, da mesma forma que o Senhor fez a gente como único, né? Eu sou única, você é única, não tem outro igual. E o Espírito Santo é um só. É uma pessoa só, né? E é tão tremendo que quando tá falando aqui da luz que brilha, né? O tempo todo, qual é a luz? A luz do Espírito Santo. E lembra que o Senhor falou muito forte, o que é o Espírito Santo? É a gente ser separado, porque todos nós temos o Espírito dentro de nós. Mas para ser santo, tem que estar vivendo os princípios, porque o que é o Espírito Santo? O que é santo? É Jesus que é santo, é Jesus que está em nós. Então tem como a gente falar assim, eu estou vivendo o Espírito Santo e estou fazendo tudo que desagrada. Porque Jesus, ele, né, viveu aqui, caminhou, mostrou pra gente tudo como que é viver com Deus. É ser santo, é ser separado. E pra gente dizer, né, o Espírito Santo está comigo, está morando em mim, eu preciso ser separado, eu preciso ser santo, eu preciso estar vivendo os princípios, ou seja, praticando os mandamentos, né, vivendo os princípios de Deus, o que Deus, né, lembra da ordem, da obediência. Não tem como a gente falar que a luz de Jesus está brilhando em nós se a gente está fazendo o que desagrada, está desobedecendo, porque a única coisa que o Senhor pede para nós é o que? Obedecer, porque se a gente obedecer à vontade dele, vai aparecer a luz. Então ele fala, né, a luz que brilha o tempo todo, ou seja, o Espírito Santo, ele brilha o tempo todo, porque ele mostra a glória de quem? Do Pai, né? Ou seja, mostra o fruto, o que está dentro de nós, né? E para isso precisa o quê? A gente viver separado, né? Santificado, ou seja, vivendo os princípios. E é tão tremendo aqui que quando fala a luz que brilha o tempo todo, ela brilha o tempo todo. O que faz apagar a luz é o pecado, né? É a desobediência, né? Porque vamos falar, né? Olhando assim para uma lâmpada, né? Para uma luz, quando ela começa a ficar empoeirada, né? Vai ficando suja, ela vai ficando o quê? Ela vai ficando escura. Então é o pecado que apaga a luz. Mas a luz de Cristo, porque Jesus é santo, o Espírito Santo, lembra? Ele fala, eu vou com o Pai, mas eu deixo, né? Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar. Então a luz brilha o tempo todo, o Espírito Santo está o tempo todo brilhando, mostrando a glória do Pai. E se não está aparecendo a luz, nem em mim ou em você, é porque tem pecado, né? Tem desobediência. E o que está falando mais alto? A carne. Aí está aparecendo o que? A carne, as coisas da carne, né? A vontade da carne. E a luz vai ficar apagada. Porque a luz é o quê? A luz é a luz de Cristo. Vai mostrar a semelhança do Pai, mostrar a semelhança aqui do quê? De Jesus, né? A gente está fazendo o quê? Cumprindo os princípios, vivendo os princípios, né? Do Pai. E é tão tremendo que João fala, se você ler um pouquinho ali, voltar um pouquinho ali, João fala que ele veio para testificar, né? A luz. E é tão tremendo porque fala que a verdadeira luz, a única luz, é Jesus na nossa vida.
É o Espírito Santo que ele deixou aqui com a gente, que vai brilhar mais e mais. Quanto mais a gente fazer a vontade do Pai, quanto mais a gente obedecer, fazer a vontade, né, cumprir os princípios, a gente vai mostrar a luz, totalmente a luz. Agora, quanto mais a gente desobedecer, a luz vai apagar a luz do Espírito Santo. Porque aí, aonde o pecado reina, né? E não tem como a gente ficar falando que está... eu tô com o Espírito Santo, eu tô vivendo no Espírito. Qual Espírito que você tá vivendo? Porque o Espírito Santo, ele é santo, ele brilha, né? Ele mostra a glória do Pai, né? E é tão tremendo porque... É tão tremendo isso. Quando o Senhor hoje me levou, né, falando, eu já fiz a soma aqui rapidinho, né? Amo, né? Quando o Senhor fala nos números, tudo, eu já fiquei pensando, né? 1 mais 9 é 10, ou seja, é 1 mais o fruto do Espírito, que é o 9. Ou seja, é eu, né, tipo, única. Você única, que é 1, vivendo, né, volta lá pro início, quando o Senhor nos criou, que aí fala da identidade, é quando o Senhor tá falando da nossa identidade, você é única. Aí só que o Senhor tá falando agora, pratica os 9. O que é os 9? É o fruto do Espírito. Vive os princípios de Deus, que aí... 1 mais 9 vai ser 10, que vai aparecer a luz de Cristo. Que daí é a luz que brilha, a luz verdadeira, a única luz. E é tão tremendo que fala a verdadeira luz. Não tem falar assim, não, é a verdadeira. Quem é a verdade? É a palavra. Né? E é tão tremendo, né, que, né, lâmpada para os nossos pés é a luz, né, que ilumina o nosso caminho, que é a palavra de Deus. Então, é tão... maravilhoso hoje que o Senhor, né, quando falou a luz que brilha o tempo todo, porque o Espírito Santo, ele tá o tempo todo brilhando, o tempo todo. Quem, né, apaga, quem não deixa ele brilhar, somos nós. Como? Pecando, fazendo o que desagrada a Deus, desobediência. Porque o Senhor pede pra gente, e é tão tremendo, né, que eu fiquei pensando, né, a parte que o Senhor pede para nós é fácil para a gente falar, mas é difícil para a gente praticar, mas é a coisa mais simples, assim, vamos falar, nossa parte ficou olhando, né, para o contexto, a gente tem que obedecer, é difícil, mas isso que o Senhor pede para nós, obedecer só para mostrar a luz dele, é tipo assim, faz o que eu estou pedindo, que vai aparecer minha luz, vai aparecer a luz. E muitas vezes, né, a gente fala, né, da obediência, mas não é simples, né? O Senhor tem ministrado muito isso ao meu coração. E eu fico pensando, né, que para obedecer ao Senhor é a gente ir contramão do quê? Do que o mundo está dizendo. É a gente ir totalmente contra. É a gente deixar, porque aí é onde vai mostrar a luz, vai falar, meu Deus, né? Como assim? E aonde há um questionamento, né? Quando você vai contra a luz, né? E é tão tremendo que o não aqui, né? Para o contexto do mundo, é o sim. É onde a luz de Cristo brilha mais. Porque aí é onde você vai ser diferente de todos, né? Porque a luz de Cristo, como fala, né? Ela é única. Então, quando você está indo contra o que todos estão dizendo, todos estão falando para você ir, é onde você vai ver. Aí você fala, mas está todo mundo indo. Mas o que a palavra está dizendo? A palavra é a luz, é a lâmpada, né? Então, quando a gente fala, né? Quando o Senhor falou hoje, a luz que brilha o tempo todo, é para a gente brilhar o tempo todo, porque a luz está em nós. Qual é a luz? A luz de Cristo. Ele já deixou. Como? O Espírito Santo. Se a gente fazer o que agrada o Pai, a gente está, né, mostrando a luz de Cristo, mostrando a semelhança. E aonde a gente está mostrando Deus na nossa vida, o nosso Pai, somos semelhantes ao nosso Pai. Mas para isso, a gente tem que dizer não para tudo que desagrada a Deus. É simples? Não, mas se a gente anda todos os dias, é a porção do dia. Por isso que fala maná do céu para mim e para você. E aí, né, tão tremendo que eu vou falar aqui, né, tem pessoas que às vezes me perguntam, mas o que é o maná? O maná é um alimento, mas ele significa o quê? O que é isso? A gente acorda de manhã e vai falar assim, meu Deus, o que é isso? E é onde o Senhor vai falar, é o alimento que a gente precisa para o dia. Então, a gente tem que viver com a porção do dia. Todos os dias. Se a gente caminhar todos os dias a luz de Cristo vai brilhar. A luz do Espírito Santo vai aparecer. Como?
com os princípios, porque todo dia a gente vai ficar fazendo aquela revisão em nós mesmos, ficar falando, deixa eu ver, aonde que eu errei, o Espírito Santo vai nos mostrar, é onde a luz vai estar sempre sinalizando, olha, aqui vai apagar a luz, é onde o Espírito Santo vem nos corrige para a gente deixar a luz dele aparecer, né? E é tão tremendo isso que eu falo, meu Deus, porque a gente está vivendo todos os dias numa limpeza, é como a gente toma banho todos os dias, para a gente se lavar, né? Então, assim, é o que? É uma limpeza, é deixar a luz brilhar mais e mais. E é quando fala aqui, né? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. É o Espírito Santo que vai iluminar todo. É único, não há outro. O Espírito Santo é um. E eu falei, meu Deus, é forte, né? Mas que a gente possa meditar hoje e fazer essa avaliação em nós mesmos, né? Pedir para o Senhor, Senhor, que a sua luz apareça mais e mais. Espírito Santo, me mostra, me guia. Tira tudo que está apagando, porque o que apaga é o pecado, é a desobediência, é a gente querer dar o nosso jeitinho e ficar falando que a gente está fazendo a vontade do Pai, mas a gente está fazendo a nossa vontade, a vontade da nossa carne, e aí nós não estamos mostrando a luz de Cristo, não, entendeu? Então, assim, e é tão forte porque, assim, como eu estava falando, para mostrar a luz de Cristo, a nossa carne vai doer porque a gente vai contra a nossa vontade, contra tudo o que está dizendo para a gente fazer, mas não é o que agrada o Senhor. E isso não é fácil, mas a gente vai saber que a gente está vivendo os princípios aonde vai aparecer a luz, vai mostrar a glória do Pai, aonde a gente vai ver a glória do Pai, aonde a gente vai ver e a pessoa falar, isso é Deus, não há outro. É somente Deus. Então que o Espírito Santo fale mais no seu coração, que você deixe a luz, né, de Cristo brilhar, que é o Espírito Santo, que nós possamos, né, hoje estar meditando, né, no Senhor está falando a luz que brilha o tempo todo. Então o Espírito Santo ele brilha o tempo todo. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Hoje o Senhor nos acordar, já dizendo a luz que brilha o tempo todo. Pai, que a minha oração é que o Senhor sonda nossos corações. Vê, Pai, se há algum caminho mau. Vê, Pai, aonde há, Senhor, coisas que tá, Senhor, apagando a Tua luz, que nos mostra. Sonda nossos corações. Pai, que a sua luz ilumina todo o nosso ser. Pai, que nós viemos diminuir e o Senhor venha crescer. Porque, Pai, quando nós rendemos a Ti, dependemos de Ti, Pai, é onde a sua luz aparece mais. Pai, que nós viemos, ó Pai, alimentar mais de Ti, que nós possamos viver com a porção do dia, Pai, que o Senhor nos dá todos os dias, ó Pai, o maná, falando para nós qual é a direção, Pai, e hoje o Senhor está falando a luz que brilha o tempo todo. Pai, se há algo, ó Pai, que está apagando a Tua luz, ó Espírito Santo, nos mostra, nos direciona, nos leva a gente a entender, nos faz a gente olhar para nós mesmos, que nós possamos hoje sondar o nosso ser, olhar para dentro de nós e ver o que há que está apagando, Pai, se há algo que está te entristecendo, Pai, que nesse dia hoje nós possamos deixar viver, Pai, mudar a rota, Senhor, refazer, fazer tudo de novo, ó Pai, porque o Senhor, como o Senhor falou ontem, o Teu amor é tão grande, Pai, que nosso amor possa, Senhor, invadir tanto, Senhor, Senhor, a mostrar a Tua luz que brilha e deixar a Sua luz brilhar mais e mais, para que a Sua glória possa aparecer, Pai, o Seu nome ser engrandecido, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, saber, Pai, que é o Senhor, é o Teu Espírito Santo, já deixou aqui, Jesus já deixou aqui para mostrar a luz, para a luz nos guiar, e nós temos uma luz que guia, e é o Espírito Santo, não há outra, é o único, a verdadeira luz, é somente uma luz, e é a Tua luz, Jesus. Que nós possamos viver esse momento hoje, sabendo, ó Pai, que a luz é que brilha só do Senhor, que mostramos, ó Pai, a semelhança, que mostramos, deixamos o fruto aparecer, Pai, o fruto do Espírito, ó Pai, que nós possamos mostrar, Pai, a alegria, o amor, a mansidão, o domínio próprio, Pai, que nós possamos, ó Pai, mostrar o amor, Pai, para que a Sua luz apareça mais e mais. Assim é minha oração, Pai, que hoje, Pai, seja um dia, Pai, que nós possamos, ó Pai, não só, Pai, olhar e falar da luz só hoje, mas
daqui em diante, ó Pai, que a sua luz brilhe mais e mais através, ó Pai, das nossas vidas, que cada um de nós, Pai, possa deixar resplandecer hoje a luz, Pai. Passa com teu rio, Pai, nos lava, nos purifica, Pai, com teu sangue, Pai, para que a sua luz hoje, ó Pai, mostre mais e mais a tua glória, Pai. Que nós possamos, ó Pai, ser, ó Pai, um ser, ó Pai, que ilumina, Pai, um ao outro, Pai, mostrando a tua luz. É no nome que há poder que eu oro, é no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa a sua luz, que é a luz do Espírito Santo brilhar em você, amém? Tchau, fica com Deus.